E aí, galerinha da turma do módulo 6, módulo 7, né? Tô reduzindo vocês, é módulo 7. Tudo certo com vocês? Olha só, então, como eu sei que vocês estão com saudades do professor e não aguentam mais ficar em casa, eu resolvi fazer um videozinho, então, de uma aula, tá? De posições relativas de duas retas no plano, dando continuidade àquilo que nós já vimos nas salas de aula aí, né, antes desse isolamento, né, social que nós estamos enfrentando agora, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter eu vou colocar uns slides com algumas explicações importantes aí dessa parte e dois exemplos, tá? Então, eu vou resolver aí com vocês. Assim vocês matam a saudade da minha voz. Vocês veem aqui o meu rostinho angelical na caricatura feita pelo professor Gerson, né? Então, é isso aí. Então, nós vamos trabalhar com esse conteúdo dessa forma agora, tá? Então, nós vamos falar sobre retas paralelas, primeiramente. Então, nós temos aqui duas retas RS nessa primeira figura. E essas duas retas têm um ângulo de inclinação entre elas e o eixo X, né? Então, quando a gente fala do ângulo de uma reta, nós estamos falando desse ângulo em relação ao eixo X no sentido anti-horário. Então, aqui está o ângulo que nós estamos refletindo aqui nesse primeiro momento. Tá? Alfa 1 e alfa 2, tá? Eles estão sendo representados aqui nessa figura como os nossos ângulos que são iguais. Quando dois ângulos são iguais, isso significa que se nós aplicarmos a tangente no primeiro e a tangente no segundo, o resultado que nós vamos obter é o mesmo nos dois. Então, nós vamos ter tangente de alfa 1 igual a tangente de alfa 2. Mas quem é a tangente do ângulo? Nós vimos na aula que a tangente do ângulo dá a inclinação da reta, ou o coeficiente angular, né? Coeficiente angular das retas, né? De cada uma das retas que a gente está analisando. Então, se nós temos duas tangentes iguais para duas retas distintas, significa que nós temos coeficientes angulares aqui iguais e as retas são paralelas. Então, ângulos iguais de duas retas vai gerar para nós coeficientes angulares iguais e vai indicar para nós, então, que as retas são paralelas. A volta também é verdadeira. Se nós temos duas retas paralelas e nós temos certeza que elas são paralelas, significa que os coeficientes angulares são iguais e, consequentemente, os ângulos são iguais. Tá? Então, duas retas distintas e não verticais, RS, são paralelas se e somente se seus coeficientes angulares são iguais. M1 igual a M2. Então, cuide aqui que está escrito não verticais. O não verticais está indicado aqui para nós porque existe um caso aqui que eu comentei com vocês na aula, que é o ângulo igual a 90 graus, onde a tangente não existe. Nesse caso, quando a tangente de 90 não existe, nós vamos estar diante de uma reta que não é que ela é vertical, né, em relação ao eixo X. Então ela vai se enquadrar em outro caso diferente desse. Tá? Aí a equação da reta vai ser x igual a alguma coisa. X igual a abscissa do ponto que nós estamos indicando que vai passar essa reta. Tá? Mas isso vocês já viram e já fizeram em alguns exercícios, só retomando. Aqui tem outro caso de duas retas paralelas no segundo gráfico, que é a mesma coisa, está indicando. A única diferença é que essas duas são decrescentes e as duas primeiras são crescentes. Tá? Isso aí. Então, a posição relativa de duas retas. Se duas retas são concorrentes, podemos encontrar a interseção das mesmas, resolvendo o sistema linear das suas equações. Se elas são concorrentes, nós vamos obter uma solução para um sistema linear de duas equações e de duas incógnitas. Quem são essas duas equações e essas duas incógnitas? As duas equações das duas retas, né, que nós temos. Então, cada uma das equações que nós estamos comparando. Então, esse caso daqui, quando existe a intersecção,
nós vamos estar diante de um sistema possível e determinado. Então, vai ter um único ponto em comum e as retas são concorrentes. Se o sistema for possível e indeterminado, que a gente chama de SPI aqui, né? Vocês aprenderam isso lá quando vocês estudaram matrizes e sistemas lineares. Então, vocês viram lá nos sistemas lineares isso daí. Então, quando o sistema é possível e indeterminado, nós vamos ter retas coincidentes. Tá? O que significa as retas serem coincidentes? São duas retas que têm equações que são múltiplas uma da outra. Tá? Depois a gente vai também verificar isso daí. Sistema impossível, que pode acontecer também, é quando nós não temos nenhum ponto em comum. As retas, então, são paralelas distintas. Se vocês olharem essas duas situaçõezinhas daqui, matematicamente, de acordo com definições, nós vamos ter nos dois casos retas paralelas. Por quê? Porque na matemática, duas retas, quando são coincidentes, também são classificadas, né, como retas paralelas. Então, retas coincidentes são classificadas como retas paralelas. Então, resumidamente, nós temos duas posições relativas de duas retas. Elas podem ser concorrentes ou paralelas. Se elas são paralelas, elas podem ser coincidentes ou paralelas distintas, dependendo de cada caso. Tá? Então, vamos fazer um exemplinho aqui para vocês entenderem a ideia da intersecção. Eu fiz isso em aula, com um outro exemplo na aula, mas aqui já tem mais uma representação para vocês. 3x mais 2y menos 7 igual a 0 é a reta R. Então, é para determinar as coordenadas do ponto P de intersecção das retas R e S. Então, a primeira reta é R e x menos 2y menos 9 igual a 0 é a reta S. Eu resolvi, então, escaneei aqui a minha linda letra para vocês também matarem a saudade. Ó. 3x mais 2y igual a 7, primeira equação. X menos 2y igual a 9 é a segunda equação. Então, um sisteminha. Como essas duas equações, se vocês olharem ali, nós não precisamos fazer mudança nenhuma, porque vocês já vão ter aqui, se nós quisermos usar o método da soma, nós analisamos que o y de um mais o y do outro, a ordenada de um, que, né, no caso aqui os coeficientes aqui que nós estamos somando no método da soma, quando nós somarmos eles já vão se anular automaticamente. Caso contrário, nós multiplicaríamos uma equação por um determinado valor de modo a anular uma das duas incógnitas. Né? Então, como ele está mais fácil para nós, a gente aplica direto o método da soma. Então, nós vamos ter aí, então, que a nossa abscissa é x igual a 4. E isso já indica para nós que o sistema é possível e determinado. E a solução dele é x igual a 4. Tá? Se nós substituirmos x igual a 4 na segunda equação, ou na primeira, tanto faz, eu optei na segunda aqui, nós vamos obter, então, a ordenada do par, né? Do par ordenado. Então, o que nós vamos ter aí? X menos 2y igual a 9, troca x por 4, aqui, né? E aí nós vamos ter que y igual a menos 5 meios. Aí, esse é o nosso ponto de intersecção, tá? Esse ponto de intersecção, então, nós vamos visualizar ele geometricamente, tá? Eu vou abrir aqui o GeoGebra, tá? Para nós fazermos, então, uma rápida visualização disso. Então, vamos lá. Vou digitar aqui, então, 3x mais 2y menos 7 igual a 0. Essa é a primeira equação. A outra equação, x mais 2y menos 9 igual a 0. É x menos 2y, né? X menos 2y. Isso muda a nossa relação aqui, tá? Então, aqui as duas retas, tá? A reta R e reta S. Se nós procurarmos aqui a intersecção das duas retas,
nós vamos perceber que o GeoGebra nos dá sem fazer conta nenhuma. Olha só que legal. Intersecção da equação 1 com a equação 2. É o 4 e menos 2,5. 4 e menos 2,5. Para ordenado aqui, ó, menos 2,5. Tá? Então, essa é a representação geométrica então, do nosso problema. Tá? Também é importante perceber aqui uma coisa, tá? Que eu gostaria de fazer esse comentário aí com vocês, que dá para vocês analisar então os coeficientes angulares, como a gente fez aqui, tá? Como a gente vai fazer, a gente já fez em aula, a gente vai fazer no próximo exemplo também. Tá? E aqui vocês vão perceber então que se nós analisarmos o coeficiente angular dessa equação daqui com o coeficiente angular dessa, nós chegamos à conclusão que essas duas retas vão ter um ponto em comum. A gente só não descobre quem é ele, mas a gente consegue descobrir que existe ponto em comum. Então, nesse próximo exercício aqui, nesse exemplo, qual é a posição da reta R da equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S da equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0? Posição relativa entre as duas retas. Então, nós queremos saber se elas são paralelas ou concorrentes. Então, aqui não está pedindo ponto de intersecção, nada nesse sentido. É só saber se é paralela ou não paralela, tá? Então, nesse caso, eu fiz de uma forma diferente. Eu poderia resolver o sistema, tá? Resolvendo o sistema, nós chegaríamos à conclusão que o sistema é possível, ou possível indeterminado, ou impossível. Aí a gente conclui também por ali. Eu não resolvi por sistema, porque eu queria priorizar aqui para vocês a memória de como obter a inclinação da reta a partir da equação na forma geral. É o que vocês têm aí, e às vezes é importante vocês saberem para resolver alguns problemas. Como determinar a inclinação da reta. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Eu vou analisar a reta R, que é a primeira. Se nós pensarmos na equação, ela está na forma geral. Se nós colocamos a equação da forma geral e transformamos para a forma reduzida, como nós fizemos em aula em alguns exemplos, nós vamos ter essa situação daqui. Ó. Nós isolamos o 10y, passamos o 15x menos 3 para o outro lado, e nós vamos dividir então tudo por 10, lá, ou multiplicar os dois lados por 1/10, e nós vamos ter então que y vai ser igual a menos 3/2 mais 3/10. O que isso significa? Isso significa que a inclinação da reta R vai ser aquele número que está multiplicando x. Nesse caso, menos 3/2. Eu escrevi dessa forma aqui, ó, menos 3/2. Então, o coeficiente angular, né, melhor dizendo, né, o coeficiente angular da reta R é menos 3/2. Isso vai dar um ângulo ali, que é a inclinação da reta, que é só calcular pelo arco tangente. Mas não é o que a gente quer aqui. A gente só está analisando qual é o coeficiente angular. Isso aqui é uma função afim, né? Como a gente já viu. Aqui me dá a intersecção com o eixo y e aqui me dá o coeficiente angular. Tá? Essa é a forma reduzida que a gente fez aqui da equação. Então, a inclinação da reta R está aqui. Fazemos a mesma coisa com a reta S. Então, qual que é a equação? 9x mais 6y menos 1 igual a 0. Essa é a forma geral. Tá? Isolando o y, como eu fiz anteriormente, nós vamos ter, então, uma equação na forma reduzida também aqui. Então, aqui nós tínhamos a equação na forma reduzida, aqui também a gente vai ter. O que tem em comum aqui? Ó? Se vocês olharem o coeficiente angular, né, na forma reduzida, aqui também é 3/2 negativo. Ou seja, as duas inclinações são iguais. Ó. A inclinação da reta S e a inclinação da reta R são iguais. Pelo que nós vimos anteriormente ali na definição, quando os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Tá? Então, como MR é igual a MS, que é igual a menos 3/2, temos R paralelo a S. Tá? Tem outro jeito de saber isso? Tem como ver, né? Resolvendo o sistema.
Outra coisa que nós podemos fazer aqui também para ver que as retas são paralelas é nós olharmos os coeficientes aqui x e y em x e y aqui e fazermos a razão x com x, y com y. Ó. 15 dividido por 9 e 10 dividido por 6. Se na simplificação essas duas inclinações forem iguais, essas duas razões forem iguais, isso significa que as retas são paralelas, automaticamente são paralelas. E se nós pegarmos os termos independentes aqui e der a mesma coisa, a mesma razão das outras duas, também vai ser paralela, só que além de paralela vai ser coincidente. Então, também dá para fazer uma visualização a partir daí. Outra forma de obter inclinação de reta, quando a equação está na forma geral, é vocês pegarem, ó, a gente chama esse aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui com o mouse é difícil de escrever, mas aqui nós temos um A, aqui nós temos um B e aqui nós temos um C. AX mais BY mais C igual a 0. Esse C aqui é o menos 3. Então, se vocês quiserem ver a inclinação a partir dessa relação, tá? Vocês vão ver que isso vai ser verdade. Ó. Basta nós fazermos aqui o menos A dividido por B. Também é uma forma de obter a inclinação de uma reta, tá? Se a reta estiver na forma geral, essa daqui, então essa ordem, ó, o A é o que está com x, o B é que está com y e o C é o termo independente. Então, para nós obtermos a inclinação da reta, basta nós olharmos para o A e para o B e fazermos o oposto de A sobre B, tá? Então, e funciona. Se nós pegarmos aqui menos 15 dividido por 10, vai ser exatamente o que nós tínhamos aqui nessa equação, ó. Se nós pegarmos o menos 9 sobre 6, vai ser exatamente o que está aqui. Tá? Então, aqui são opções, alternativas para vocês pensarem de maneiras diferentes. Tá? Então, vamos fazer então uma visualização dessa representação no GeoGebra. Se o GeoGebra abrir aqui para nós, né? Vamos ver se ele vai abrir aqui. Era para abrir, mas ele não está abrindo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Então, como ele não está abrindo, para eu não ter que editar todo o vídeo de novo e fazer todo de novo para vocês verem as equações, vocês verificam isso. Tá? Deixa eu ver se não é de repente essa opção daqui. Vamos ver, acho que de repente até isso. Era isso daqui. Falta de conhecimento técnico. Aí, agora nós vamos verificar aqui. Então, é 15x mais 10y menos 3. A outra equação, 9x mais 6y menos 1. 9x mais 6y menos 1 igual a 0. Estão aqui as duas retas. Ó. Essas duas retas aqui, então, são as retas que nós obtivemos. Se vocês olharem, elas estão muito próximas uma da outra. Ó. Elas estão muito próximas uma da outra. Se eu distanciar a minha visualização, ela vai parecer que são a mesma. Ó. Elas parecem que são retas coincidentes. Tá? Porém, quando eu vou aproximando aqui, quando eu distancio a visualização, né, elas parecem coincidentes. E quando eu aproximo, eu já verifico que tem uma pequena distância entre as duas. Tá? Então, essas são as duas retas que nós estávamos analisando e realmente elas são paralelas. Tá? Beleza, galerinha? Tá? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Para o próximo vídeo, eu vou falar sobre retas perpendiculares. Só que, para eu falar sobre as retas perpendiculares, eu vou ter que mostrar no papel a fórmula da resolução.
tá? Então eu vou fazer isso para ser um pouco mais rápido também na produção do vídeo, que nossa aula vai acontecer já teoricamente amanhã, né? Então eu tenho que deixar pronto esse material para vocês poderem estudar, tá? Então eu vou fazer isso à mão, né? Então eu vou gravar um videozinho à mão e vocês vão poder acompanhar então quando que duas retas são perpendiculares e alguns exemplos, tá? No próximo vídeo então isso vai ser possível de vocês visualizarem. Beleza? Vão fazendo os exercícios. Vocês têm as listas no Siga, tá? E não deixem de fazer as listas de exercício e tirando as dúvidas, né? Conforme a orientação que já está lá no Siga para vocês, tá bom? Um abraço para vocês. Até!